Opa, tudo bom? Bem, você já parou pra pensar o que pode acontecer do próximo EP de Animator vs Animation? O episódio 13, já que temos muitas possibilidades. Pois no último EP, até então, tivemos muitas coisas na trama da série. Tanto o Victim virando hacker destruindo o PC do Alan, o The Chosen One perdendo seus poderes, a Color Gang lutando contra os mercenários e tentando fugir, e outras coisas que abrem milhares de caminhos para os próximos episódios da série. E por causa disso, tem várias teorias sobre isso, só que não sabemos ao certo o que vai acontecer mesmo. Mas o canal chamado Quizy fez um vídeo, uma fanmade melhor dizendo, do que pode acontecer no episódio 13 de AVA. Foi postado há pouco tempo e já conquistou milhares de views. E é um vídeo muito bem feito e interessante de se assistir. E mesmo sendo curto, ainda assim vale dar uma olhada nele. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Indo para a fanmade, ela começa naquele lugar de grama, onde de lá de baixo sobe The Chosen One, ou melhor dizendo, No One, que acabou de perder seus poderes completamente no último episódio. Mas ainda assim eu vou chamar ele de The Chosen One e ninguém vai me fazer mudar de ideia. Eu me recuso a chamá-lo de No One. Mas então ele se levanta, meio confuso com a situação dele, até que de repente o agente dá um soco na cara dele, fazendo cair no chão. Então o The Chosen One se levanta e tenta revidar dando um soco, mas o agente desvia essa dificuldade e dá outra paulada nele. Então a gente vai para cima de novo, mas dessa vez o The Chosen One consegue desviar dos ataques, até que ele parece ver algo, mas toma outro socão do agente. Vai com calma, mano. Então o The Chosen One já caído do chão não parece poder fazer nada. Em seguida o agente começa a chamar alguém, olhando para cima. Então o The Chosen One decide aproveitar esse momento para fugir e sai correndo. O agente, que não é burro nem nada, consegue perceber e ele fala: meu Deus, que moleque idiota, acha mesmo que dá pra fugir de mim? É, bem, ele não falou isso não, na real. Mas então ele decide ativar aquele painel dele, só que tipo, cadê o painel? E ele lembra que deixou o dispositivo do painel dele em uma mesa. Então, se perder tempo, ele começa a correr atrás do painel. Então corta para o The Chosen One correndo, que acaba por tropeçar e cair dentro desse lugar. Ele se rasteja um pouco e coloca a mão em cima da mesa, que adivinha? O painel estava lá. Então mesmo toca nele e o pega e mostra a gente entrando naquele lugar, mas não dá nem tempo. The Chosen One já está com o painel. Ele o coloca em sua mão, assim, tendo total controle dele. Ou a gente rapidamente tenta fazer um ataque para pegar o painel, mas The Chosen One vai mais rápido. Coloca o botão de pause e vai pra cima do agente, assim fazendo a tela ficar preta na hora, e voltando poucos segundos depois, para o The Chosen One, que ainda está caído no chão. Meio assustado, mas ele olha para o lado, e vê que conseguiu pausar o agente. Então ele sai de perto na hora, e vai para fora daquele lugar, cansado, mas sai correndo dali. Pula em cima dessa grama e fica escondido ali. Então corta para aquele buraco que leva ao internet, que dele sai o hacker e o Dark Lord. Os dois já estão aqui nessa parte da internet. Então o hacker entra dentro daquela salinha, que tá lá o agente paralisado com a beleza do hacker. Não é surreira isso, cara. Mas o mesmo não parece surpreso, já que ele tira do braço dele um painel feito por ele mesmo e despausa o agente. Então o hacker chega perto dele e fica com uma cara meio puta. Começa a perguntar sobre onde está o The Chosen One. E o agente... né? Então o hacker fica bravo mesmo aqui, pois ele não consegue pegar um mano que não tem poder e nem nada do tipo. É só um stickman que tá velho e feio. Então o hacker manda o agente embora. E o hacker sai dali e por algum motivo mostra rapidamente o Dark Lord fazendo um boneco de stick meio quebrando. Mas ele parece esconder isso do hacker. Interessante. Mas então os dois saem voando dali e mostra que o The Chosen One estava ali escondido, só observando eles. Ele percebe o quão ferrado ele tá, então a cena corta e mostra o vermelho correndo igual um doido pelos corredores da Rocket. Tem uma hora que ele dá até um mortal por cima de um trabalhador de lá. Beleza, né? Até que o vermelho para dessa parte, se escondendo do trabalhador, e olha quem tá exatamente do lado dele. Então o azul percebe e toca no ombro do vermelho, e assustado ele quase arrebenta o azul na porrada, típico vermelho. Mas então os dois decidem ir andando pelos corredores. O azul passa de fininho pelo trabalhador, sem que ele o veja. Até que na hora que o vermelho foi passar, ele saiu correndo. Pô, aí é pra ferrar também. Então a cena corta para um trabalhador, que ouve uns sons vindo de dentro dessa sala. Então ele vai pra porta, e é amassado, pois o verde chutou ela. E o mesmo sai correndo ali. Então ele se encontra com o vermelho e o azul, mas ele não percebe, e se esbarra com o azul do nada. Então o vermelho vê aquilo, fica feliz que o verde apareceu. Mas ele começa a fazer esse gesto. Depois percebe algo e vai para frente. Olha, eu não sei o que era pra significar isso, mas se for o que eu tô pensando, meu Deus.
Mas então mostra que ali na frente tem uma sala que o amarelo está preso nela. Então o vermelho entra e chama outro pessoal para ir. Eles chegam lá e tiram as coisas que estavam prendendo o amarelo. Então em seguida mostra uma cena de alguém fazendo algo na sala. Ele clica com os botões e fala sobre algo de porta ali. Então mostra o Color Gang de novo, que decide sair. E a cadeira daquele lugar some de repente. Então eles tentam sair, mas a porta de lá é fechada. E mostra que era um trabalhador que fez aquilo. Geral tá lascado. Então a cena acaba cortando e mostra o Dark Lord e o Hacker chegando em um lugar. Aquele antigo local que o Dark Lord ficava. Então eles vão andando e o Hacker vai olhando em volta. Ele vê até esse cartaz que fala sobre o genocídio que teve na Newgrounds. Mas então os dois chegam nessa sala. Que o Hacker ia fazer uma análise de lá. Mas o Dark Lord fecha a porta rapidamente igual um doido do nada. E liga uma luz. E da frente é possível ver papéis jogados no chão. Então o Hacker vai ali e olha para a parede e mostra um monte de coisa escrita e desenhada que fala sobre o The Second Coming ser uma fraude e que o Dark Lord precisa do poder dele e fala que não é para acreditar no The Second Coming e no The Chosen One. Pelo que parece falou isso, já que tá escrito em poucas palavras. Mas então o Hacker se vira e fica com uma cara bem séria. Assim a cena corta pro verde tentando escapar daquele blocão branco, mas falhando como já esperado. Então mostra o trabalhador que fechou a Color Gang lá dentro. Em seguida o agente aparece olhando para a Stick Gang preso lá dentro. Então ele começa a mexer algumas coisas, que faz uma TV descer de cima do teto. E o verde chega perto e a TV liga e mostra algo que está escrito: é hora de ouvir. Então a gente aumenta o som da sala e começa a tocar um tipo de ruído que deixa o verde e os demais tontos, fazendo a cabeça deles doer, quase parecido que vai explodir. Então mostra The Second Coming naquela prisão dele, meditando para tentar usar seus poderes, até que ele percebe o som de fundo e vai lá ver. De primeiro não dá pra enxergar nada, pois o lugar é fechado, mas ele abre uma brecha que estava em uma parte da prisão. Ele consegue ver seus amigos sofrendo lá dentro. Ele fica em desespero com aquilo e mostra que o agente está aumentando ainda mais o som, deixando todos da linha ainda mais loucos com aquilo. Até que o vermelho segura na TV enquanto ela estava subindo e mostra o The Second tentando se concentrar para usar seus poderes, mas ele não consegue de jeito nenhum e dá um soco forte no metal da prisão, que não faz efeito algum. Então a gente aumenta até o máximo do som e mostra o vermelho na TV tentando fazer algo. Ele bate nela, o que começa a fazer ela quebrar, mas ele começa a cair, tenta se levantar de novo, mas não consegue e cai dali de cima. Então mostra o amarelo, que não pode fazer nada a respeito na situação e acaba por desmaiar também. Enquanto isso, o The Second está batendo cada vez mais na porta metálica da prisão e ela começa a se quebrar. Então mostra o azul, que acaba tendo o mesmo destino que os outros e desmaia ali no chão. Então, por último, mostra a visão do verde naquele caos. Ele também não pode fazer nada a respeito e acaba por cair. E mostra The Second Coming novamente, depois de ver que todos seus amigos foram derrotados ou talvez até mortos. Ele fica em desespero e começa até a chorar, mas ele para em seguida e começa a ficar bravo, mas muito bravo. E mostra que ele está gerando mini energias verdes na mão dele e você já sabe o que vai acontecer. Assim mostra que as luzes caíram de repente. O agente e o trabalhador ficam assustados com aquilo e os dois percebem algo na tela do painel da sala. Começa a carregar algo e mostra uma tela de erro que aparece o The Second Coming nela, com a seguinte mensagem: você acabou com meus amigos, agora eu acabarei com você. O agente então fica assustado com aquilo e olha para o lado e mostra dentro da jaula do The Second. Ele fica furioso e desperta todo o seu poder e assim acabando a fanmade na hora. E cara, que bizarro. Não tem como descrever o quão bom isso foi. Provavelmente entra como a melhor fanmade que já tivemos de Alan Becker. Isso foi espetacular. Olha, bora por partes. Primeiro que ela foi bem feita do começo ao fim. Não teve nenhuma parte que perdeu qualidade ou algo do tipo. Ali que a trama dela está muito bem feita e desenvolvida. A animação te faz ficar preso do começo ao fim. E a animação desse bagulho, ele faz igual Alan Becker. Mistura 2D com 3D do simplesmente nada. Essas duas partes são incríveis. É uma delícia total de se assistir. E esse cara sabe muito bem animar. E olha que contando com ele, a animação foi feita por 3 pessoas. Ali que foi uma equipezinha que fez isso. São essas as pessoas que participaram desse fanmade de cinema. Vocês são bravos. Mas falando sobre a fanmade mesmo, ela é muito realista e pode mostrar muita coisa que realmente vai acontecer. Eu não sei quais, mas eu sinto que coisas dela sim estão certas. Pois parece muito algo que o Alan Becker faria, pra ser sincero. Então eu não duvido muito. E a forma que o The Second Coming desperta seus poderes no final é maravilhosa. É simplesmente o pico das fanbases de Alan Becker. A fanbase de questão está aí nos comentários, e espero que vocês tenham gostado. E já aproveitando o momento, comentem suas teorias para o episódio 3 de Animator vs Animator. Como vocês acham que vai ser? E se essa animação realmente pode ter muitos fatos que vão acontecer mesmo? E dê uma nota para ela. Minha nota final sem dúvidas é 10/10. Perfeita, sem comentários.
It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Mas de qualquer jeito, deixa um like e se inscreve no canal se possível. E me recomende mais fanmates ou arifs nos comentários. E de qualquer jeito, eu acho que foi isso.